Se inscreva no canal, envia para os seus amigos. Sempre nos vídeos que gravo e envio para as pessoas, tem o link do canal com mais de 100 vídeos. Espero com a sua contribuição juntos falar a palavra do Senhor. A coisa mais feia, talvez você pense ou pensasse que estaria falando de alguma coisa da aparência física de alguém, como talvez sugerisse o tema ou a capa ou o início. Mas o que eu quero dizer para você, estamos vivendo em dias em que tanta religião existe sobre esta terra, prometendo solucionar os problemas e resolver as coisas das pessoas, as suas questões, as suas dificuldades na vida. Entretanto, nós sabemos que nos bastidores de muitas religiões não é nada daquilo que elas apresentam, vivendo muitas vezes de aparência. O que nós precisamos mesmo é compreender qual é a vontade de Deus para conosco. O que Deus quer de nós, o que Deus quer de cada pessoa. Jesus, quando estava aqui na terra, ele não veio com a proposta de transmitir centenas ou dezenas de mandamentos para as pessoas ou de regras. Apenas ele resumiu toda a vontade de Deus em 2 mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Entretanto, algumas religiões insistem em propagar tantos mandamentos, regras humanas que a Bíblia não nos indica. Então nós vamos entender uma coisa. O que Deus mais exige de nós é que amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Amar um ao outro como a nossa própria vida. O exemplo que Cristo deixou. Paulo disse em Efésios capítulo 5, ele disse: sede imitadores de Deus como filhos amados. É isso que nós precisamos, imitar a Deus como? Não podemos ser onisciente, onipresente, onipotente, mas podemos amá-los, amar as pessoas, ou amar a Deus como Cristo assim o fez, na condição de homem. Sei que somos falhos, mas podemos amar, se não como Cristo pedir para amar o próximo como a nós mesmos, amar como Deus amou, se fosse isso impossível a nós. Então o que nós precisamos atentar é que o amor é a essência do evangelho, do cristianismo. Não é o poder, não é o milagre, mas sim amar a Deus e amar o próximo. É a essência que deve existir em qualquer religião, instituição religiosa. Sem isso, não passa de uma religião vazia que existiu desde a antiguidade e continua hoje, não mudando nada na vida das pessoas, a não ser aquilo que é externo, que para Deus não tem muito valor. Então a coisa mais feia que existe na nossa vida é a falta de amor, é a desunião, é a briga, é a contenda, é aquilo que prejudica um ao outro. Nós somos carentes e necessitados um do outro. E nós vemos pessoas hoje querendo prejudicar a outra. Quando eu ouço pessoas na igreja dizendo que alguém puxou seu tapete, que alguém vai puxar o seu tapete, pessoas dizendo que vai entregar a outra para o seu líder religioso, para o seu pastor, para o pastor presidente. Isso, você que está me assistindo agora, até pastores, sinto muito em dizer, mas até pastores tem uns que prejudicam o outro, entregam o outro para o seu superior, para prejudicar. E aí sobe em um púlpito e diz que é para as ovelhas amar umas às outras. O cristão ensinando o outro a amar ao próximo como a si mesmo, entretanto, por outro lado, isso não suporta. Paulo diz: vós que sois fortes, em Romanos 14, vós que sois fortes, suportai as fraquezas dos fracos. Nós até pregamos isso, a questão é, nós que somos obreiros, pregamos uma coisa em cima do púlpito e vivemos outra. Falamos sobre amor, mas entre nós, os obreiros, é uma desunião terrível. É estarrecedor o que nos bastidores ministeriais existe.
Pastores falando nos púlpitos de santidade, de fidelidade, mas eles não cumprem com suas obrigações ministeriais, com suas obrigações com o país, com as leis de trânsito, com as ordens, com as regras que tem que ser cumprida, como diz a Bíblia. Romanos capítulo 13 diz que é para a gente obedecer os magistrados, que eles são ministros de Deus para o nosso próprio bem. Então, nós pregamos isso, mas depois, na prática, nós que somos obreiros, que coisa feia. Você que prega a palavra de Deus, e eu que prego, nós que devemos cuidar, preservar a doutrina santa das Sagradas Escrituras, pregamos uma coisa e vivemos outra. Isso é a coisa mais feia que existe, porque no mundo isso é já normal. Na vida das pessoas sem caráter, sem Cristo, sem Deus, sem a Bíblia Sagrada, isso é normal. Mas entre nós que falamos sobre santidade, sobre Deus, que somos filhos de Deus, que temos Espírito Santo e depois vivemos uma vida tão feia, de escândalo, uma vida tão oculta, cheia de coisas que se alguém descobrir jamais acreditaria em nós. É por isso que o Evangelho de Cristo está tão desacreditado, por causa de nós que somos obreiros, que deveríamos dar exemplo e não damos. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que muitas pessoas não dão crédito algum para os pastores, para as lideranças, para homens e mulheres que estão da frente do trabalho. Porque elas são incrédulas? Porque elas é demônio que está usando ela? Na maioria das vezes não. Na verdade, nós que somos obreiros estamos dando muito o que falar, deixando muito a desejar. E não adianta querer culpar as pessoas. Eu sei que existem caluniadores, mentirosos, existem defamadores, mas muitas vezes o que as pessoas falam, o que elas podem muito fazer é acrescentar. Mas, na maioria das histórias escabrosas, feias e de trevas, que saem do lábio das pessoas a respeito de nós que somos obreiros, na maioria das vezes corresponde pelo menos um pouco de verdade. Coisas essas que nós poderíamos evitar. Não estou falando que nós temos que ser perfeitos, porque ninguém é perfeito. Todo homem peca, inclusive os pastores. Mas não é disso. Não é falha humana que estou falando aqui. É de coisas que nós, como servo de Deus, deveríamos dar o exemplo. Então, pastores, obreiros, até quando nós vamos ficar nos defendendo, nos preparando, usando escudo, usando couraça, capacete, para nos defender das pedradas, ao invés de colocarmos nossa vida em ordem? É muito feia essa história que nós sabemos e que vemos. Não é apenas calúnia. Muitas delas têm um fundo de verdade. Por isso disse, coisa mais feia que existe. Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, falou para os seus discípulos, o mundo saberá que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai perceber que vocês são meus seguidores. Porque esse exemplo de amor, Jesus deu. Aliás, a característica mais excelente em Deus não é onipotência, onipresença, não é a onisciência. É a capacidade de amar. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele nos ama, mesmo sabendo que nós não vamos guardar sua palavra, ou antes que nós tivéssemos a iniciativa de guardar a sua palavra. Então nós, como servo de Deus, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mesmo com nossas falhas, é possível alguém ver a luz de Deus em nós. Mas quando alguém olha para nós e não vê Deus, não é porque está olhando de maneira errada. É porque, verdadeiramente, nós estamos vivendo num caminho que não faz parte de uma vida cristã. É vergonhoso o que nós estamos contemplando. Nós vemos tantas histórias na internet, filmagens, áudios e aquilo que nós vemos de perto. Então, esta palavra pode ser dura, mas nós precisamos levar mais a sério. As coisas de Deus não é brincadeira. Nós, como servos do Senhor, precisamos temer ao Senhor, que é o princípio, a sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. Somos sábios em tantas as coisas, menos em temer a Deus. Então, Igreja de Jesus, desperte. Vamos nos consagrar. Nós criticamos tantas coisas do mundo, tantas coisas do governo, da presidência, dos deputados, da política, mas e os bastidores da igreja evangélica no Brasil?
Como é que está? Podemos transparecer? Podemos mostrar? Porque o que se descobre hoje, que está sendo investigado, são os bastidores. Mas e se alguém investigasse? E se Deus revelasse os bastidores das igrejas cristãs evangélicas, da qual eu pertenço, que você pertence? O que será que as pessoas descobririam? Será que não seria algo semelhante? Olha, nós não podemos ser pior e nem igual ao mundo. Temos que pelo menos errar um pouquinho menos. Mas Paulo disse que existia coisa nos seus dias que não era comum nem entre os ímpios. E hoje nós ficamos sabendo de coisas, às vezes, que não é comum nem entre os ímpios. Então, o que falar do mundo se a nossa vida pouco se diferencia?